unificação que a gente tem metodológica, como é que ela funciona, a gente precisa também entender um pouco como é que o modelo linear trata as variáveis categóricas. Então, na estatística clássica frequentista, as variáveis categóricas eram tratadas lá nos modelos de ANOVA, enquanto que as variáveis preditoras contínuas eram tratadas no modelo de regressão. E a gente tinha a ANCOVA, por exemplo, que era um tipo de análise que juntava essas duas variáveis. Você podia ter variáveis categóricas junto com variáveis contínuas como preditoras, sempre pensando em variáveis resposta como sendo contínuas, tá? Então, a nossa variável resposta é uma variável numérica contínua. Então, tá, essa unificação que junta todos esses tipos de modelos, que hoje a gente chama de modelos lineares, ela tem a ver com alguns conceitos, e um deles é essa transformação que acontece com as variáveis categóricas, tá? Então, como é que o R lida com as variáveis categóricas? Como é que esses modelos lineares lidam? Eles lidam com algo que é chamado de variáveis dummy. Então, a gente tem aqui o nosso modelo, o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês já em outras aulas. Então, na aula de ANOVA, eu mostrei esses dados. E a gente vai trabalhar com esses dados para ver como é que o modelo linear lida com essas variáveis categóricas. Então, quando a gente está lá no modelo de ANOVA, isso aqui é tratado como grupos diferentes, e a gente viu que existe a partição da variação dentro dos grupos e entre os grupos, e isso para nós representa a variação que é explicada e a variação que não é explicada dentro do nosso modelo simples de ANOVA. Então, a gente tem lá a ANOVA e a partição da variação que acontece na ANOVA, então isso aqui é a soma dos desvios quadráticos explicado pelo solo, isso aqui é o quanto não foi explicado pelo solo, e a soma desses dois valores é a variação total que a gente tem nos dados. Esse é um conceito central dessa partição da variação. Pois bem, a gente pode representar essa variação dessa forma, então aqui a gente tem essa escala que a gente coloca as observações ordenadas, essa ordem não importa, mas o que a gente tem são esses segmentos que representam a representação gráfica do que seria essa variabilidade. Então, esses segmentos elevados ao quadrado são as nossos desvios quadráticos, que depois a gente soma para representar o que é a variação tanto dos dados, quanto do que não foi explicado, né? Então, isso aqui é toda a variação, isso aqui é o que não foi explicado pelo modelo de ANOVA. Então, o modelo de ANOVA é isso aqui, são essas estimativas dessas médias para cada um dos solos. Vamos ver então como é que funciona essa transformação. Eu vou fazer a transformação aqui para vocês entenderem o que acontece dentro do modelo. Então, assim, a gente não faz essa transformação chamada de transformação de variáveis indicadoras ou variáveis dummy, ela é feita internamente nos modelos, tá? Então, se eu pegar a minha variável de solo, e aqui eu estou criando, né, uma outra variável, um outro data frame. Estou pegando o meu data frame de solos e estou pegando as variáveis que eu preciso, que é colheita e solo, e estou criando aqui uma nova variável, só para a gente poder brincar com ela. Então, aqui tem a variável solo também, nesse novo objeto que eu criei, que é esse vetor que está aqui, que é essa variável categórica dos tipos de solo. E aí eu pego e crio uma nova variável, chamado argiloso. Então, argi está representando as observações que estão no solo argiloso. Aqui eu estou colocando 0. Então, por conta da regra da ciclagem, esse 0 vai ser colocado em todas as posições desse novo vetor que está ali. Então, estou criando uma nova variável dentro do objeto, fazendo essa atribuição de zeros. E aí eu pego esse novo vetor que eu criei e vou indexar ele por aquela outra variável que está aqui, ó, que é essa variável solo. Tá? E vou pedir para ele para colocar 1 em toda a posição onde essa variável de solo tem argiloso. Tá? Então, simplesmente, onde as observações são
de solos argilosos. Para essa variável arg, eu tenho 1 representando essa nova variável que eu criei. Percebam que é uma nova variável. Ela tem zeros e 1 só. E faço a mesma coisa para as observações que estão em solos úmicos. Então, para solos úmicos eu faço também, crio uma nova variável, isso é a variável indicadora. Indicadora do quê? Indicadora das observações que são feitas em solos úmicos. E aí eu faço a mesma coisa aqui, indexando com o solo úmico e colocando 1. Então, isso tudo só para criar essas variáveis dummy. E percebam que eu tenho 3 níveis, e eu criei apenas 2 variáveis dummy. Então é sempre assim, quando você tem uma variável categórica, no modelo linear, essa variável categórica vai ser transformada em variável dummy, e essas variáveis dummy são sempre o número de categorias menos 1. Por que some uma categoria? Porque a gente aqui indexou argiloso, indexou úmico, e a gente não precisa indexar o arenoso. Por que não? Porque o arenoso ele é representado, nesse caso, por essas 2 variáveis quando é 0. Então, quando arenoso é 0, quando argiloso é 0 e úmico é 0, a gente está onde? No solo arenoso, tá bom? É a única possibilidade. Então, a gente não precisa dessa terceira variável dummy. Então, aqui, ó, representando essas variáveis, eu estou aqui mostrando algumas posições desse novo objeto que eu criei, tá? Então, peguei as primeiras 3, depois lá para 11 a 13 e 21 a 23. São as indexações aqui das linhas. E peguei todas as colunas, a gente tem a variável colheita, a variável solo, que serviu para a gente como base para a gente criar as nossas variáveis dummy. E crio só 2 variáveis dummy, argiloso e úmico. Então, essas variáveis, elas vão ser 1 quando é indicando, né, o solo argiloso nesse caso, e vão ser 1 indicando o solo úmico nesse caso aqui. Quando é arenoso, essas 2 variáveis, elas ficam 0, 0. Tudo bem? Então é isso que faz, basicamente, o R para colocar essas variáveis categóricas dentro de um modelo linear. Então ele transforma a sua variável categórica em variáveis dummy, ou indicadores. Tudo bem até aqui? Vamos lá. E aí, se a gente criar um modelo com essas variáveis, a gente pode criar. Então a gente pode criar, falar assim, olha, a nossa variável resposta, que aqui é colheita, né? Tá aqui nesse modelo é colhe. Então, a produtividade. Essa variável colheita, ela vai ser o quê? Vai ser uma função do intercepto, mais a variável indicadora, no caso da gente, é argiloso, né? A primeira variável indicadora, mais a variável indicadora que seria úmica, que seria o nosso terceiro nível na variável categórica. O nosso intercepto desse modelo, o intercepto é isso aqui, né? O intercepto, na realidade, ele vai ser uma estimativa da média do primeiro nível da variável categórica. Então, o nível que sumiu na nossa variável categórica, ele foi transportado para o intercepto. Então, a estimativa para aquele nível vai ser o intercepto. E os outros coeficientes que vão ser estimados são sempre a média dos outros níveis em relação a esse nível que foi deslocado para o intercepto. Então, no caso aqui desse modelo simples que a gente tem, o intercepto, quem foi colocado no intercepto foi o solo arenoso. E os coeficientes estimados para o solo argiloso nada mais é do que a diferença entre a média de arenoso menos a média de argiloso. Então é a diferença, não é a média, tudo bem? E a mesma coisa para o solo úmico, sempre relacionado a um dos níveis que se torna um nível de referência, que é deslocado para o intercepto do modelo. Tá? Então vamos lá olhar isso aqui, como é que fica. Então, se eu criei um modelo, e agora eu estou criando esse modelo de fato, né? Um modelo com variável dummy. Eu estou colocando a variável resposta como sendo a colheita,
e estou colocando como variáveis preditoras não mais o solo, que é aquela variável categórica com 3 níveis. O que eu estou colocando agora são as variáveis dummy que eu criei. Então aqui é zeros e uns. Aqui também é zeros e uns. Tudo bem? Vai ser zero nesse caso quando não é argiloso, e vai ser zero aqui quando não é úmido. Quando essas duas coisas forem zeros, eu estou no solo arenoso. E aí vamos ver o que o modelo me traz, né? Então aqui a gente tem a distribuição dos resíduos, ou seja, o que não foi explicado, a distribuição daqueles segmentos. E a gente tem a estimativa de 3 coeficientes. Tá? O intercepto, que está aqui, referente a que nível da minha variável preditora? Ao nível arenoso. Então, assim, por padrão, o R coloca no intercepto, se você não indicar para ele, numa variável categórica, ele vai colocar os níveis em ordem alfabética. Então, o primeiro nível vai ser colocado no intercepto. Então, no caso, arenoso, por conta da ordem alfabética, e a gente, como não mexeu em nada, é isso que vai acontecer. Depois, ele me traz um coeficiente associado ao solo argiloso. O que é esse coeficiente aqui? É a diferença de produtividade média no solo argiloso em relação ao solo arenoso. Se eu somar esse 9,9 com esse 1,6, a gente tem a estimativa média do solo argiloso. E a mesma coisa para o solo úmido. Então, esse coeficiente aqui nada mais é do que a diferença em média de produtividade do solo úmido em relação ao solo arenoso. Então, o solo úmido, em média, tem 9,9 mais 4,4 em média de produtividade. Tudo bem? Então, parece não fazer muito sentido, mas isso tem vários motivos para isso acontecer. Primeira coisa é que a gente poderia colocar mais uma variável aqui. A gente podia criar um dummy para arenoso, mas a gente estaria criando mais uma variável, gastando mais graus de liberdade, sendo que a gente, quando está em um modelo linear, a gente precisa ter um intercepto. Então, o intercepto é necessário. Uma outra coisa é que essas diferenças, elas fazem muito sentido quando você tem um dos níveis que é o nível controle. Então, quando a nova foi criada, ou quando a nova, basicamente, foi criada, ela foi criada pensando no modelo em que um dos níveis que está ali, da variável categórica, é o controle. E se você coloca o controle como seu intercepto, esses números todos fazem sentido, porque você está sempre querendo saber o quanto que você tem de efeito em relação a algo que é o controle. Então, faz sentido, sim, se a gente pensar num experimento mais manipulado, em que você tem mais controle sobre as variáveis e tem um nível que é especificamente, sim, um controle. Tá? Essas outras coisas aqui são aquilo que a gente já interpretou nas tabelas de ANOVA, na partição da variação, o R quadrado, não vou falar sobre isso, a não ser que vocês me perguntem, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aqui é o modelo normal, quando eu pego a variável colheita e faço ela ser uma função da variável solo. Então, aqui, solo, sim, é aquela categórica em 3 níveis, tá? E olha que essas coisas são iguais, né? Então, o que eu fiz aqui com essas variáveis dummy foi simplesmente para mostrar para vocês que o que está acontecendo quando a gente coloca uma variável categórica no modelo linear é exatamente isso. Essa variável solo de 3 níveis, ela está sendo transformada em variável dummy, 2 variáveis dummy, um dos níveis vai ser deslocado para o intercepto, e as estimativas vão estar aqui, é tudo igualzinho ao que está lá naquele outro modelo. Tudo bem? Então é isso. A gente tem os coeficientes estimados pelo modelo, por exemplo, lá naquele modelo de variáveis dummy que eu criei, mas que é o mesmo coeficiente dos modelos da variável categórica. Se a gente pega as médias de cada um dos solos para a colheita, usando aqui o t-apply, o que a gente tem é exatamente isso. Tá? Então, a gente tem
A estimativa do intercepto, que é o primeiro nível da variável categórica, a média. O segundo coeficiente, que nada mais é do que a diferença de produtividade para esse nível com relação ao nível que ficou lá no intercepto. Somar essas duas coisas dá esse valor que está aqui. E o último valor é o último nível, também a diferença com relação ao nível que ficou lá no intercepto, que serve como nossa referência. Então, 9.9 mais 4.4, a gente tem 14.3, e isso é o nosso modelo que está expresso aqui, ó. Então, a predição do modelo é o intercepto quando a gente tem a variável dummy argilosa como zero. Você lembra que dummy, a variável que a gente criou, é zeros ou uns? Se ela é zero aqui, isso aqui some. A gente não usa esse coeficiente. Se ela é zero aqui, isso aqui, esse termo some. A gente não usa esse coeficiente. Quando que é 0 e 0? Naquela representação da variável dummy é quando você está no solo arenoso. Então, a estimativa para solo arenoso é só isso aqui. Tudo bem? E quando a gente está numa amostra de solo argiloso, a predição do modelo é o intercepto mais a variável dummy, que nesse caso vai ser 1, multiplicado pelo coeficiente, que é 1.6. Soma essas duas coisas e é isso que a gente tem como resultado. E nesse caso, esse valor da variável dummy aqui é zero. Tudo bem? E quando a gente está no solo úmico vai ser o coeficiente, que é o intercepto, mais isso aqui vezes zero, porque é argiloso, né? A variável dummy argiloso vai ser zero, mais 1 vezes, porque aqui a variável úmica vai ser 1 vezes esse coeficiente. Soma isso, a gente tem isso de estimativa. Essa é a estimativa do modelo. Tudo bem? Então, o que é importante aqui? É importante saber que quando a gente faz o modelo no R com variáveis categóricas, um dos níveis da variável categórica, qual? Depende. Se você não indicar os níveis, quando você cria o fator, ele vai pegar a sua variável e vai colocar em ordem alfabética, e vai pegar o primeiro nível na ordem alfabética e vai transportar isso para o intercepto do modelo, tá bom? E aí você precisa saber que todos os outros coeficientes, na realidade, eles são coeficientes estimados em relação a esse nível que vai ser o nível que vai servir de referência para a gente no modelo. Então é sempre a diferença com relação a esse nível que seria um controle. Bem? Então é isso que acontece com as variáveis dummy. Vocês vão depois brincar um pouco mais com isso, mas eu queria avançar então falando exatamente sobre uma questão que vocês me perguntaram, quer dizer, duas na realidade. Uma é, eu não entendi direito esses resíduos, como é que funciona a partição da variação dos resíduos por uma regressão. E a outra pergunta é, o que é a ANCOVA, né? Como é que é a ANCOVA? Então, essas duas coisas eu vou apresentar aqui juntos para vocês. Eu vou pegar aqui um conjunto de dados, que é um conjunto de pesos e alturas e sexo de pessoas, publicado lá já longe, em 1990. E isso aqui é a representação dos nossos dados. Então, a gente tem indivíduos, onde a gente tem a altura e tem o peso. Além de altura e peso, a gente tem altura e peso e sexo para a gente, que é importante, que a gente vai usar aqui, essas três primeiras variáveis aqui desse data frame. Tá? Então, a gente pode olhar para esses dados de forma a criar um modelo linear entre peso e altura. Então, a nossa variável resposta é peso, e a gente quer saber se a altura ela está relacionada com o peso, ou seja, se a gente tem uma relação entre essas duas variáveis. E a gente tem, então, aqui o modelo construído. A gente já viu, então, o que significam cada um desses elementos que são postos aqui no resumo desse modelo.
e a gente tem os nossos coeficientes sendo estimados. O que é o intercepto nesse modelo? O intercepto seria a estimativa de peso para quando a altura é zero. Então não tem sentido nenhum biológico, às vezes o intercepto não tem sentido nenhum, tá bom? E não precisa ter, não existe menos 130 de peso, né? Quando você tem zero de altura, isso não tem o mínimo cabimento, mas tudo bem, o modelo precisa estimar esse intercepto. E o que a gente tem de relação entre essas duas variáveis? A gente tem essa relação que está aqui. Então, a cada unidade que eu acresço em altura, eu vou acrescentar 1,15, mais ou menos, no meu peso. Tudo bem? Então, é essa relação que esse modelo que está aqui representado por essa reta está indicando. Então, essa inclinação aqui é esse valor que está aqui. E se você pegar o seu gráfico e colocar ele lá para trás, até chegar no zero de altura, o valor que vai estar lá no intercepto vai ser os menos 130 que estão aqui, tá bom? Então os modelos, em geral, eles não são bons para fazer qualquer tipo de predição que seja muito longe da nossa massa de dados que está aqui. Então, assim, essa escala aqui da preditora, a gente não pode pegar e extrapolar valores para muito longe do nosso universo de informação que está aqui. Por quê? Porque qualquer pequena mudança na inclinação vai fazer com que esses valores lá na frente sejam muito diferentes, né? Então, a nossa imprecisão para valores que estão fora aqui da massa dos dados é muito, muito ruim. Então, tá. E aí isso aqui basicamente é o nosso modelo, isso aqui é a estimativa da variabilidade que existe na nossa população, a gente viu isso também. E a gente pode particionar essa variação. Então, assim, o modelo da regressão, ele também permite a partição da variabilidade. Então, assim, esses segmentos que estão representados aqui, que são as distâncias dos observados em relação à média do peso de todo o conjunto de dados, esses segmentos, se eu elevar eles ao quadrado e somar cada um desses elementos, eles vão me dar uma soma quadrática, que é a variação total que existe nos nossos dados. Tudo bem? Então, isso aqui que representa, numa regressão, a variabilidade total associada aos meus dados. E eu tenho a regressão que eu acabei de fazer, tá? Que tem aquela inclinação e aquele intercepto estimados, e eu tenho também esses segmentos que estão aí, que são o quanto que as minhas observações têm de desvio ou resíduo, nesse caso, em relação ao que é predito pelo modelo. O que é predito pelo modelo? Predito pelo modelo é aqui, ó, essa reta que está aqui. Com que inclinação? Com 1,15 lá que a gente estimou. Tá? Então, esses segmentos, se eu pegar eles, levar ao quadrado e somar, eu tenho uma soma quadrática, que é a soma quadrática do quê? Do que não foi explicado por esse modelo de regressão. Tá bom? Se isso aqui é o que não foi explicado, e isso aqui é a variação total dos meus dados, se eu fizer a subtração disso por isso, eu vou ter o quê? Aquilo que foi explicado por esse modelo de regressão. Então, é o mesmo princípio que a gente tem quando a gente trata de ANOVA, de variáveis categóricas. Não mudou nada, é a mesma coisa. O mesmo princípio de que essas variabilidades, elas são aditivas. Então, o total, ele nada mais é do que o que foi explicado, mais aquilo que não foi explicado pelo modelo. Então, essa partição da variação, ela continua existindo também para os modelos lineares. E se a gente fizer uma ANOVA desse modelo que eu acabei de fazer, o que a gente tem é as somas quadráticas do que foi explicado pelo modelo, que é isso aqui, e as somas quadráticas dos resíduos, o que não foi explicado. Se eu somar esses dois valores que estão aqui, eu tenho o quê? Uma terceira linha, se eu colocasse aqui, que é a variabilidade total, que é as somas quadráticas desse gráfico aqui, tá bom? Então,
o que é importante aqui é entender que a gente pode representar a variabilidade total dos nossos dados, ela está representada por essa distância das observações em relação à grande média, né? É a mesma coisa da grande média que existia, mas é a média da variável resposta, nesse caso. Isso aqui é a variação total, e isso aqui é a variação que não foi explicada, que é chamada de resíduo. Tá? Então, essas somas quadráticas estão aqui. Se eu pegar, somar essas duas, eu tenho uma variação total. Se eu pegar esse valor e dividir pela variação total, eu tenho o quê? A porcentagem de variação que foi explicada, que é o nosso R quadrado, o coeficiente de determinação. E a partir dessa partição de variância, eu também consigo calcular essas médias quadráticas e o F. E a partir do F eu tenho aqui, então, uma probabilidade associada a esse F. Eu expliquei tudo isso para vocês já também. Então, o que essa probabilidade está dizendo? Está dizendo, olha, essa variação explicada, ela é maior do que a variação que não é explicada no modelo, né? Então, eu tenho confiança de dizer isso. E, dizendo isso, eu falo que esse modelo é um modelo importante. Sim, a altura ela é importante para definir qual é o peso que uma pessoa vai ter. Tá bom? E essa partição da variação que está sendo feita aqui, só pelo modelo, que é esse modelo com essa inclinação, ela nada mais é do que a comparação desse modelo com esse modelo que está aqui. Eu posso construir esse modelo também no R. Então, assim, eu uso o símbolo 1 para construir esse modelo que é chamado de modelo nulo. Então, na equação, na fórmula do modelo, aqui eu coloquei weight em função de altura. Se eu colocar weight em função de 1, ele está fazendo o quê? Ele está criando exatamente esse modelo que está aqui, onde a inclinação é zero. É uma forma que a gente usa para criar o modelo. E eu posso criar esse modelo e fazer essa comparação. E essa comparação é exatamente o que a nova me dá quando eu peço só a nova do modelo. Se eu pedir a nova do modelo, ele me dá isso. Se eu pedir a nova dessa comparação aqui, ó, com esse modelo que eu construí com 1, que está aqui, ó, weight em função de 1, ou seja, sem nenhuma preditora. Então, aqui é o modelo representado pela reta horizontal. E comparado com esse modelo que está aqui, a gente tem nessa tabela de partição da variação exatamente os valores que estão ali nessa tabela que está aqui. Tá bom? Ó, isso aqui é a média que foi explicada pelo modelo. Isso aqui é as somas quadráticas do que tem no modelo que tem a variável preditora, né? E aqui também, ó. A gente tem isso aqui, que é o explicado pelo modelo, e isso aqui que não foi explicado pelo modelo. Tá? O modelo 2, que nesse caso é esse modelo que está aqui. Isso aqui é os resíduos do primeiro modelo, que nada mais é de que tudo que você tem de variabilidade. Então, isso aqui é toda a variabilidade dos dados, isso aqui é o que não foi explicado pelo modelo, né? Isso aqui é o que a gente tem de explicação, seria a diferença desses dois. Que é isso aqui também. Porque a gente tem como grau de liberdade só 1, então a divisão aqui é por 1, então é esse valor que está aqui. E com isso a gente calcula o mesmo F, que é o mesmo valor que está ali, e assim por diante. Então, uma coisa que a gente precisa saber é que quando a gente pede a nova de um modelo, basicamente o que a gente está fazendo é comparando esse modelo com o modelo nulo. Então a gente está fazendo essa comparação entre dois modelos. Tá? Ale, Sim. a Júlia diz que não entendeu muito bem ainda o que significa a estatística T e o valor de P do intercepto. Só um minutinho, esse modelo linear aqui, tá aqui, né? O intercepto, que você não entende o T e o P, é isso? Basicamente, é o mesmo teste
que é feito para todas as outras coeficientes, e é o teste marginal, que eu falei para vocês, que é um teste, que é uma indicação para a gente, mas que a gente não vai usar isso aqui como resultado do nosso modelo, mas a gente está fazendo um teste aqui, que é se esse valor é diferente de zero. Pode não ter nenhum significado para a gente esse teste. Tá? Então, talvez por isso você está tendo dificuldade. Isso aqui é imprecisão associada a esse valor estimado, tudo bem? Então, a gente tem uma imprecisão relativamente grande, mas essa imprecisão no nosso teste diz que esse valor é diferente de zero. Só isso. Não tem nada biologicamente relevante nesse caso aqui. Então, para a gente dar significado para esses testes, a gente precisa... a gente vai ver depois. Em alguns casos ele tem significado. Tá? Então, no caso, por exemplo, da nova, que a gente viu, o teste associado ao intercepto tem a ver com que, será que a produtividade daquele solo é diferente de zero? Tudo bem, aí você tem um significado nesse teste. Nesse caso aqui não tem nenhum. Talvez por isso você esteja tendo dificuldade para interpretar. Eu acho que a dúvida era para entender, né, o significado do intercepto nesse exemplo da altura contra o exemplo dos solos, né? Porque no exemplo dos solos tem um significado biológico que agora não faz sentido. Sim. Fez sentido agora, Júlia? Acho que sim. Então tá bom, Ale. Tá bom. Então tá. E eu posso, a partir do modelo que a gente tinha lá antes, né? Eu tenho mais uma variável que eu posso incluir no modelo, e aqui eu estou incluindo essa segunda variável, que é sexo. Sexo é uma variável categórica, e agora a gente está no escopo que seria na estatística clássica frequentista de uma ANCOVA. Então eu posso colocar mais do que uma variável preditora, e a gente vai estimar os coeficientes, nesse caso, associados a essas variáveis preditoras que estão aqui. A altura, ela é uma variável contínua, ela vai ter uma predição que está relacionada à inclinação. Tudo bem? Então, a altura está aqui. Sexo é uma variável com dois níveis. Um dos níveis, uma variável categórica, com dois níveis. O que vai acontecer? Essa variável vai ser transformada em variável dummy. Então, a partir do momento que eu incluir essa variável no modelo, um dos níveis vai ser deslocado para o intercepto, e o outro nível, ele vai ficar como um coeficiente estimado. Então, qual o nível que foi colocado? Como eu não falei nada na hora da construção dessa variável, vai ser por ordem alfabética. Então, mulheres ficou no nível que está no intercepto, e sexo masculino ficou como uma variável estimada. Tá? Então, o que é esse modelo agora? Agora a gente tem um modelo em que eu tenho um intercepto associado a mulheres, uma inclinação que é a mesma para os dois sexos, e você tem um efeito, que é o efeito de ser homem. O efeito de ser homem traz um acréscimo para o nosso intercepto de 7,7. É isso que esse modelo está falando. Vamos lá ver esse modelo, a representação desse modelo aqui. Ó. Então, em vermelho, nós temos o modelo representado para as mulheres. Então, a estimativa do modelo para a mulher é essa curva que está aqui. Com que inclinação? Com inclinação de 0,83. Tá? É aquela inclinação que está lá. E qual que é o intercepto para produzir aquela reta? É menos 80. Então, isso aqui... Desculpa, gente. Isso aqui tem aquela inclinação e tem um intercepto de menos 90. E para os homens, o que a gente tem? A gente tem a mesma inclinação, só que a gente adiciona 7,7 ao intercepto, que é o intercepto relacionado à mulher. Então, é o efeito que o homem tem, né, além do efeito da mulher. Então, é sempre essa comparação com um dos níveis. Então, a inclinação para os homens vai ser de menos 72, mais ou menos. Tá bom? Que vai ser essa inclinação, essa diferença aqui, ó, entre essas duas curvas,
é exatamente 7,7, que é o efeito de ser homem nesse modelo que a gente tem os efeitos aditivos no caso. Tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? O Felipe mandou uma pergunta no chat dizendo: professor, no caso do exemplo, temos uma variável preditora do tipo categórica e para modelos com duas variáveis categóricas. A mesma coisa. Com duas variáveis categóricas, o que vai acontecer? Você vai ter no intercepto um nível basal da primeira variável categórica junto com o nível basal da segunda variável categórica. Por exemplo, você tem sexo e religião, não sei lá, sexo e cor da pele, não sei, alguma coisa que é também categórica aqui. O que vai ser? Vai ser mulheres que seria um nível dessa variável preditora, junto com o nível da segunda variável, bióloga, né? Então, assim, tem profissão, que seria uma categoria lá. Então, vai ser mulheres biólogas, tá? E tudo vai ser comparado a mulheres biólogas. Então, daí você vai ter o efeito, por exemplo, de ser engenheira. O efeito de engenheira vai ser um coeficiente que vai se somar a mulheres biólogas. E aí daí você tem um efeito que é o efeito de ser masculino, efeito de ser homem. Então, se o cara é engenheiro, ele vai ter um efeito associado a ser homem e um efeito associado a ser engenheiro. Somado a quem? A mulher bióloga. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, o que acontece nesse modelo é que o sexo se torna uma variável dummy, com mulher como 0 e homem como sendo 1. Então, só tem uma variável dummy nesse modelo, que é o masculino. Tá? Então, vamos... Eu não vou falar sobre muito mais aqui, só que a interpretação do resto do modelo é a mesma interpretação. O que muda é essa questão de você ter variáveis dummy e você ter essa questão de que a variável categórica ela vai ser transformada em variáveis dummy e um nível vai ser transportado para o intercepto. Tá? Então vamos ver como é que funciona esses coeficientes aqui. Então a gente quer fazer uma predição do modelo. Então para fazer predição com o modelo, eu preciso do quê? Só dos coeficientes. O modelo é representado pelos coeficientes, então aquelas retas são representadas pelo coeficiente. A reta é a representação do que é o que o modelo está prevendo. E a gente, com esses coeficientes, a gente consegue fazer as estimativas que a gente precisa. Por exemplo, para esse modelo que está aqui, que a gente tem altura e sexo como preditoras para peso, se eu me perguntar qual que é o peso de uma mulher com 170 centímetros de altura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o intercepto, que está relacionado a mulheres, então aqui eu peguei esse intercepto, e somei o quê? O coeficiente de altura, que é a inclinação da relação, que é esse segundo aqui, tá? Estou indexando aqui, ó, na segunda posição desse objeto, e estou multiplicando por 170. Multiplicando o quê? A inclinação, o segundo coeficiente. Tá? Quando eu fiz essa conta aqui, o que eu tenho como resultado é esse valor. Então, essa é a predição do modelo para uma mulher com 1,70 m de altura. E para um homem? O homem de 1,70 m, a gente pega o coeficiente, que é o intercepto, que está relacionado a mulheres, e soma a esse coeficiente do intercepto, o intercepto que é o efeito do homem, que é esse coeficiente aqui. Então a gente vai ter aqui o que seria o intercepto para o homem. E depois pega o coeficiente associado à altura e multiplica por 170 também, porque a inclinação é a mesma para os dois sexos. E aqui a gente tem a estimativa para o homem. Percebam que essa diferença que está aqui é esse coeficiente que está aqui. Então, essa é o efeito, esse aqui é o efeito de ser homem, que é constante ao longo de toda a nossa escala, nesse caso de um modelo que é aditivo. Tá? A gente tem várias perguntas no chat. Vamos lá. A Eletra perguntou se nesse caso em que a gente tem o peso como função
da altura e do sexo. O intercepto tem significado, já que ele representa uma categoria. Tem um significado que biologicamente não faz sentido. O significado nesse caso é qual que é o peso de uma mulher com 0 de altura, 0 centímetros de altura. Então, de novo, a gente não tem significado biológico porque 0 de altura para nós não tem o mínimo significado, tá bom? Então, é isso que o intercepto está dizendo. Tudo bem, Electra? Tudo bem. Daí, o Ricardo perguntou se a gente colocar como dummy os homens, se isso varia os resultados do modelo. Varia sim. Então, se você colocar na sua variável sexo, homem como sendo o primeiro nível, né, da variável, então, o homem vai ser a nossa referência, vai ser o nosso controle, o que vai acontecer com nossos coeficientes? O intercepto não vai ser menos 80, ele vai ser menos 80 mais 7,7, então vai dar lá por volta de 72, menos 72, então essa seria a estimativa do modelo. A inclinação seria a mesma, nesse caso aqui, desse modelo que a gente está apresentando, e o efeito de sexo seria o efeito de sexo feminino, que nesse caso seria menos 7,7, né, porque a gente estaria comparando o feminino com relação ao intercepto, que seria masculino. Tudo bem? Então mudaria o intercepto e mudaria o sinal do efeito do sexo masculino. Desculpa, do feminino. Aqui a estimativa seria feminino, tá? É isso. Só aproveitando a brecha aqui, Bia, rapidinho. Acho que isso tem a ver com a dúvida que o Eduardo tinha falado antes também, de quando a gente usou o solo arenoso como intercept e o argiloso foi positivo. Ele tentou inverter, né? Se o argiloso fosse o intercept, como seria o arenoso negativo no caso? Seria equivalente esse exemplo aí, né? Mais alguma pergunta? Temos mais duas, Ale. Tá. Eu acho que Bom, o Rafael tinha puxado a pergunta do Eduardo, mas eu acho que a gente já resolveu. Então, eu vou puxar a pergunta da Luísa, que ela perguntou como ficaria no exemplo, ao invés de mudar somente o intercepto, se a gente mudasse também a inclinação do modelo linear dos homens em relação às mulheres. Como ficariam os valores na tabela? Tá, legal. Vou falar disso daqui a pouquinho no próximo slide. Tá, então eu vou falar a pergunta do Felipe também, para você ver se você quer falar dela agora ou daqui a pouco. Tá bom. Que é, no caso do gráfico, se a gente teria mais duas retas, por exemplo, da profissão, se fosse colocar biólogo como uma variável, ou se ficaria só as duas retas azul e vermelha. Não, você teria mais. Então, assim, se a gente tivesse profissão como uma variável também, tendo biólogos e engenheiros, então a gente classificou as pessoas em biólogos e engenheiros, só tem esses dois tipos de profissão no caso da nossa amostra. Então a gente teria o quê? A gente teria masculino biólogo, masculino engenheiro, mulheres biólogas e mulheres engenheiras, então seriam 4 curvas também, então as estimativas seriam diferentes, tá bom? Tem mais alguma, Bia? Da aula, não. A Gabriela mandou uma dúvida aqui do exercício, que acho que é algum problema com o notar, mas aí talvez a gente possa tentar resolver pelo chat com ela. Sim, a gente resolve as questões de exercício mais para frente. Tá. Tomara que não tenha tido problema com o notar de novo. Espero que não. Bom, vamos lá, então, continuar. Então, esse aqui é o nosso modelo aditivo. A gente tem o efeito de sexo, o efeito de altura, e a gente pode pensar num modelo que é mais complexo que esse ainda, então, que foi exatamente o que a Luísa perguntou. Como é que fica se eu tiver uma predição em que o sexo, ele também influencia não só o efeito de você ser homem ou mulher, mas também a relação com relação ao peso e altura.
Ou seja, a relação também muda, porque vocês percebam que nesse modelo que a gente tem aqui, a relação entre altura e peso, ela não muda para o sexo. A gente só tem um efeito, que é o efeito de ser homem. O homem é sempre mais pesado do que a mulher, independente da altura, e essa diferença é sempre a mesma, né? Então isso aqui é constante ao longo de toda essa escala. O que a gente vai ver agora é algo que essa relação de altura com peso, ela já não é mais a mesma para os dois níveis da variável categórica. E esse é o modelo que eu estou criando. Então eu tenho aqui, ó, a variável altura, a variável sexo, como modelo aditivo, e depois eu tenho mais um termo que eu estou colocando aqui, que é a interação entre sexo e altura. A interação é justamente isso. A interação significa que a variável altura, ela se modifica com o sexo. Então, a relação de altura com peso, ela é diferente para os sexos. Tá? Então, existe isso que a gente chama de interação. Então, vamos ver esse modelo, como é que ele fica. Então, esse modelo está aqui. A gente pode escrever o modelo da forma que eu escrevi. Eu prefiro sempre escrever o modelo todo inteiro, assim, com todos os termos. Mas também existe a notação de você pedir a interação simplesmente escrevendo assim, tá? Então, isso aqui quer dizer o quê? Pegue a variável altura, some a variável sexo, e depois some também a interação de altura e sexo. Tá? Então, é um jeito sintético de você escrever a mesma coisa. E o que a gente está fazendo? É esse modelo que está aqui representado nesse gráfico. A gente tem agora um efeito de altura para peso para o homem. Então, o homem ganha mais peso do que a mulher, conforme ele aumenta de tamanho, e a mulher ganha menos peso, por isso que essa inclinação é menor. Tá? Homens mais baixos tendem a ter pesos menores do que as mulheres mais baixas, ou muito similar. Então é isso. Isso aqui é a relação que a gente tem para a interação. Então, como é que fica esse modelo de interação? Está aqui representado, está meio estranho aqui, eu usei duas coisas meio diferentes, mas tudo bem, não tem problema nenhum. A fórmula para se fazer esse modelo, o correto é aqui, ó, tá? Então é o peso em função da altura, mais o sexo, e mais o sexo e a altura. Ou você escreve assim: o peso em função da altura vezes o sexo. Esse vezes aqui significa inclua também a interação desses dois termos. Pois bem, então estamos lá. O que o modelo prevê? Ele prevê a estimativa do intercepto. Esse intercepto está relacionado a quem? Ao nível basal. Então é o intercepto das mulheres. Ele prevê uma relação com altura para quem? Para o nível basal. Tá? Então esse coeficiente aqui está relacionado à inclinação das mulheres. Então as mulheres elas ganham 0,6 em peso a cada unidade de altura que é acrescido. A unidade de altura aqui é em centímetros. Então, a cada centímetro vai ganhar isso aqui em peso, as mulheres. E o sexo masculino tem isso aqui de diferença no intercepto. Então, isso aqui é o intercepto. Se eu quiser saber o intercepto para os homens, eu preciso pegar esse intercepto e somar esse valor, que vai dar lá para menos 100 e alguma coisa. Tudo bem? Menos 100 e alguma coisa seria o intercepto do homem. E qual que é a inclinação do homem? A inclinação do homem é essa inclinação da mulher mais esse valor que está aqui. Sempre com a diferença. Então, quando você está falando da interação, você está falando assim, olha, tem um efeito não só no intercepto, mas tem um efeito também na inclinação. E esse efeito é sempre nessa forma. A gente tem um nível, que é o nível da categoria, que foi transportado para o intercepto, que vai ser nossa referência para tudo, para o intercepto e para a inclinação. Então, vamos lá ver esses coeficientes que estão aqui. Então, retirei os coeficientes do modelo, coloquei aqui nesse objeto,
esse objeto está apresentado aqui. Tem um intercepto das mulheres, tem uma inclinação das mulheres, tem a diferença do intercepto dos homens com relação das mulheres e a diferença da inclinação dos homens em relação à inclinação das mulheres. Como a gente faz a predição para esse modelo? Vamos fazer a predição para uma mulher que tem 1,61 m de altura. Uma mulher que tem 1,61 m de altura, a gente vai pegar o intercepto, que é esse primeiro coeficiente que está aqui. Eu peguei o coeficiente aqui, esse valor, e somo o segundo coeficiente, que é a inclinação para mulheres, vezes 161. E acabou a minha predição, é só isso que eu preciso, tá? Então esse valor está aqui. Então esse é o peso da mulher com 1,61 m de altura. 1,61 m foi engraçado. 161 centímetros de altura. E agora vamos fazer isso para os homens. Então vamos pegar um homem com... Aqui está, a representação gráfica da mulher. Então, a representação gráfica da mulher, o que é? Dessa mulher com 161 centímetros. 161 está aqui, é só eu simplesmente projetar esse valor para a minha reta inclinada aqui, de vermelho. Tá? Então, é esse valorzinho que está aqui, se eu olhar aqui na resposta, vai ser 54,86 quilos. Tá, peso em centímetro, está errado aqui, é peso em quilos. Bom, o predito para o homem, com 1,82 m. Um homem com 1,82 m, ele vai ter o intercepto, que é o intercepto da mulher, mais um valor associado ao ser homem, para o intercepto, desculpa, esse valor aqui, ó, tá? Então, esse aqui seria o intercepto do homem. Esse valor que está aqui, mais esse valor que está aqui. E qual que é a inclinação do homem, né? A inclinação do homem é essa inclinação da mulher, que está aqui, mais esse valor desse coeficiente de inclinação para o homem. Se eu pegar e somar esses dois coeficientes e multiplicar pela altura, somar com esses outros coeficientes, eu tenho o que é predito para o homem com 1,82 m. Então, a representação gráfica está aqui, 1,82 m, e ele vai ter esse valor de peso em quilos, 79,99 quilos. Tudo bem? Então é isso. O que a gente tem agora, a gente tem vários possíveis modelos que a gente pode, que são plausíveis para a gente representar os nossos dados. A gente começou com um modelo lá atrás, que a gente tinha só peso e altura. Então a gente tem esse modelo aqui, peso e altura, a gente não tem cor aqui, porque não tem essa variável categórica de sexo relacionada à informação, e esse aqui pode ser um modelo plausível, pode ser o melhor modelo para explicar a nossa informação. A gente tem esse modelo que está aqui, que é o modelo nulo, que é o modelo onde essas variáveis elas não estão relacionadas. Tá? Então a gente tem várias possibilidades de modelo. Daí temos o modelo que a gente inclui o sexo, que é esse modelo que está aqui, e temos um modelo que, além do sexo, tem a inclinação com a altura. Tá? Então, a gente tem pelo menos 4 modelos aqui. Qual que é o modelo que melhor representa os nossos dados, que faz a melhor síntese da informação que a gente tem? Pode ser qualquer um deles. E a gente precisa tomar uma decisão para poder fazer inferências sobre esse conjunto de dados. Então, a gente precisa tomar uma decisão que é qual modelo eu vou reter, qual modelo eu vou interpretar dessas possibilidades de modelos que estão aqui. Então, para tomar essa decisão, tem vários critérios para fazer isso, mas um dos critérios que a gente pode fazer é com a própria partição da variação. Então, a partição da variação, ela pode ser a nossa guia para tomar essa decisão de qual que é o melhor modelo para explicar os meus dados. Então, a gente usa a partição da variação para tomar decisão e usa também o princípio da parcimônia. Tá? Então, a gente vai querer um modelo que tenha um mínimo de parâmetros possíveis. A gente sempre quer um modelo
menos complexo, que vai ajudar a gente a fazer a interpretação dos nossos resultados. Então, o modelo é uma simplificação, é desejável você simplificar, né? Você ter uma coisa simples para você poder fazer a sua interpretação. Você quer ter menos pressupostos possíveis e você quer explicar o máximo de variação possível que você tem nos seus dados, tá bom? E para tomar essas decisões, a gente vai usar, então, a partição da variação e a ANOVA associada a ela. Então, aquela tabela de ANOVA pode ser o nosso guia para dizer qual é o nosso modelo mínimo adequado. O modelo mínimo adequado é essa simplificação, que é um dos procedimentos possíveis de fazer simplificação de modelos, e é um dos critérios que a gente pode usar. Então a gente pode usar outros critérios para fazer seleção, mas eu vou mostrar para vocês esse critério especificamente, tá? Então, o que a gente faz com esse protocolo? A gente primeiro constrói o modelo cheio, ou seja, aquele modelo que inclui todos os termos que a gente acha que são importantes e relevantes para o processo que a gente está estudando. Então, no caso, o modelo cheio não é todas as variáveis possíveis e todas as interações possíveis. O modelo cheio, ele representa todos os termos que têm significado biológico, que têm significado para o processo que você está estudando. Então, você só coloca no modelo os termos que você tem interpretação para aqueles termos que estão ali. Tá? Então, se isso aqui for significativo, isso aqui significa isso com relação ao processo que está por trás. Tá? Então, isso é o nosso modelo cheio. E aí, a partir desse modelo cheio, a gente vai simplificando, fazendo o quê? Avaliando o modelo e retirando desse modelo os termos que não são significativos. A gente tira o termo que não é significativo em uma certa ordem. Essa ordem, para retirada dos termos, ela vai do termo mais complexo para os termos mais simples. O que são termos mais complexos? São qualquer termo de interações de maior ordem. Então, assim, a interação ela pode ser muito complicada quando você tem, por exemplo, 4 variáveis preditoras. Você pode ter até interações de quarta ordem. Então, assim, você pode ter muitas interações de terceira ordem, nesse caso com 4, porque a cada 3, você pode juntar 3 de diferentes formas, e você vai ter uma interação de quarta ordem que eu não tenho nem ideia do que significa. Então, assim, eu consigo pensar em interações até de terceira ordem. Em alguns casos, eu já tive trabalhos que a gente tinha predições e hipóteses associadas à interação de terceira ordem, mas mais que isso, eu não consigo nem imaginar o que significa. Então, isso é um exercício importante antes de você colocar os termos no seu modelo cheio. Os termos quadráticos, por exemplo, os termos elevado ao cubo, esses polinômios que a gente pode fazer com os modelos lineares, eles entendem e se prestam muito para fazer também a interpretação de polinômios. Esses são termos complexos que trazem uma não curvatura para os dados e tudo mais, para o modelo, e esses termos mais complexos também, eles têm uma prioridade na hora de remoção. Então, você quer remover essas coisas que são mais complexas antes de tirar as coisas mais simples. As variáveis explicativas não significativas também, isoladamente, por exemplo, se você tem lá altura e a altura não é significativa, você vai retirar essa variável, mas você só tira ela do modelo se ela não está incorporada com algum termo da interação. Então, você nunca tira uma variável isolada, sendo que ela está contemplada numa interação que é significativa. Tá? Então, a gente não tira essa variável, a não ser em desenhos de experimentos bem específicos, tá? Que não é o caso aqui, que a gente não vai falar sobre eles, mas principalmente desenhos em que você tem as variáveis aninhadas. Mas sem isso, você não faz isso, você nunca tira a variável isoladamente se ela está num termo de interação. Então, no nosso caso, por exemplo, se a interação é significativa entre altura e sexo, a gente não tira sexo isoladamente, mesmo se o termo não for significativo dele isoladamente. Tá? E aí a gente faz a simplificação comparando os modelos por ANOVA. Então, a gente coloca os modelos na ANOVA
E o que os modelos na ANOVA estão fazendo? Eles estão simplesmente fazendo a comparação na partição da variação de o quanto que o modelo mais complexo explica a mais do que o modelo mais simples. E por que o mais complexo em relação ao mais simples? Porque é sempre nessa ordem. Então, essas comparações de modelo, elas só são permitidas se os modelos estão alinhados. O que significa o modelo estar alinhado nessa comparação? Significa que o modelo mais complexo, ele contém todos os termos do modelo mais simples. Então, eu só posso usar esse procedimento que eu estou mostrando aqui para vocês se o modelo mais complexo ele tiver todos os termos do modelo mais simples. E tendo todos os termos do modelo mais simples, o modelo mais complexo ele não pode explicar menos variabilidade dos dados. Ele só pode explicar mais variabilidade. Então, não tem como um modelo mais complexo, que tem um termo a mais, né, um ou dois termos a mais, ele não pode explicar menos, porque ele já tem todos os outros termos lá para explicar a variação dos dados que o modelo mais simples tem. Então, ele só pode explicar mais. Então, a razão da variância que a gente vai usar para fazer o teste, nesse caso, é essa razão. Então, se a diferença não é significativa, significa o quê? Que o modelo mais simples está explicando tanto quanto o modelo mais complexo. Não tem muita diferença nesse poder de explicação relacionado à partição da variação. E se não tem, eu uso o princípio da parcimônia. E o princípio da parcimônia me fala, já que os modelos não são diferentes no seu poder de explicação, eu retenho o modelo mais simples. Tudo bem? Então essa é quando a diferença não é significativa. Se a diferença é significativa, ou seja, o modelo mais complexo explica muito mais de variação dos dados do que o modelo mais simples, e isso nosso F vai ser muito alto e o P vai ser muito baixo, isso significa que a gente retém o modelo mais complexo. Então a gente tem informação suficiente e nesse modelo mais complexo que compensa essa coisa dele ser mais complexo, né? Então, que ele tem mais termos nesse modelo. E a gente retém o mínimo adequado, ou seja, a gente vai simplificando o modelo do mais complexo até chegar num ponto que a gente não consegue mais tirar nenhum termo do modelo, porque toda vez que a gente tira um termo, a diferença dos modelos vai ser significativa. Aí você para a simplificação do modelo. Vou mostrar isso para vocês rapidamente aqui, o nosso exemplo dos 4 modelos que a gente tem. Então, a gente tem 4 modelos, e o mais complexo é aquele que tem a interação. Tá bom? Então, o modelo que tem interação está aqui. E a gente faz a comparação com o modelo hierarquicamente abaixo dele, ou seja, o mais simples, que a gente tirou um termo. Tirou um termo que é o termo da interação. Então, aqui a gente tem um modelo sem a interação. E a gente faz essa comparação. E a nossa probabilidade, ela é 6%. Se a gente está usando como critério para dizer que algo é significativo o critério de 5%, né, de P 0,05, a gente então, nesse caso, a gente vai dizer que não existe diferença significativa entre o modelo mais complexo e o modelo mais simples. Tudo bem? E se não existe uma diferença significativa com relação a quanto de variação é explicada por esses dois modelos, eu retenho o modelo mais simples. Então, eu jogo fora o modelo com interação e retenho o modelo que não tem interação. E continuo fazendo a minha simplificação. E aí eu comparo esse modelo que tem sexo com o modelo que tem só altura, por exemplo. Tá? E esse valor é significativamente diferente, dizendo para a gente o quê? Que o modelo mais complexo ele explica uma porção de variação dos dados muito maior do que o modelo mais simples. E eu retenho, então, aqui, nesse caso, o modelo mais complexo. E faço a mesma coisa para a altura. Eu retenho o sexo e tiro a altura. Se a gente fizer isso, ele também vai falar que a diferença é significativa e a gente vai reter, então, o modelo que tem altura e sexo ao final da nossa seleção de modelos. E depois que eu fiz isso, eu posso ir lá
e começar a avaliar o nosso modelo. Então, esses aqui vão ser as coisas que eu vou interpretar. O R quadrado está aqui. Esse é o p-valor do nosso teste, muito baixo. E eu posso extrair os coeficientes, eu tenho os intervalos de confiança dos coeficientes também para ser interpretado. E eu preciso fazer o diagnóstico do modelo, que é uma coisa que a gente não falou durante esse curso, então a gente não quero me ater a essa questão do diagnóstico, ela é importante, e a gente faz, em geral, o diagnóstico ao final desse procedimento, antes de terminar e fazer a interpretação dos resultados do modelo de fato, a gente precisa verificar, e a gente tem os plots básicos que o R oferece para a gente, que nos ajudam a fazer esse diagnóstico dos resíduos do modelo. Então, o diagnóstico do modelo é baseado nos seus resíduos. Então, percebam que quase tudo que a gente faz com esses modelos no R está baseado ou na partição da variabilidade, que é a partição desses resíduos em diferentes formatos, diferentes formas, e depois, no final, também o que a gente precisa fazer é olhar para os resíduos e ver se eles se comportam bem. O que é se comportar bem? No caso dos modelos lineares, a gente quer uma homogeneidade na distribuição desses resíduos, que é o que está nesse gráfico aqui representado. Esse gráfico aqui nos ajuda a entender essa homogeneidade dos resíduos, ou seja, eu não tenho muito mais resíduo de um lado do que de outro. Talvez aqui um pouquinho mais, né, mas é só um ponto aqui que parece que é um ponto, que é um outlier. Tá? Mas é só ele que foge um pouco mais, né, dessa nuvem de distribuição. Isso está relacionado o quê? Com a homogeneidade da variabilidade dos meus resíduos. Então, essa é a homogeneidade que a gente busca. Aqui também, nesses gráficos, se houvesse um desvio muito grande da linearidade da relação, a gente veria coisas muito encurvadas aqui, tá bom? Então, se você vê uma curva aqui, significa que a gente não tem uma relação linear entre a preditora e a resposta. Esses dois gráficos, eles permitem a gente fazer isso de formas diferentes. Isso aqui é só uma diferença de escala aqui. Tá vendo que essa escala vai de menos a mais, né? Então, ela é a escala dos resíduos mesmo. Aqui é uma transformação. A gente só tem o lado positivo, ele rebate esses valores. Às vezes fica mais fácil para a gente enxergar esses padrões que estão ali. Esse é o QQ norme, ou seja, o quanto que nossos resíduos se ajustam a uma distribuição normal, está muito bem ajustado, com exceção desse valorzinho aqui, que é um valorzinho que valeria a pena a gente voltar para os dados e dar uma olhada, dar uma checada para saber se não tem algum erro associado, tá? Mas é um valor que está aparecendo e é o nosso registro número 21. Aqui, nesse último gráfico, o que a gente está vendo são duas coisas. Primeiro, que é algo que se chama alavancagem. Alavancagem é dados que estão muito afastados da massa de valores dos nossos dados com relação à variável preditora. E se eu tenho esse dado muito afastado, a gente viu lá no quarteto de Ascombe, que foi um dos exemplos que eu dei para vocês na análise exploratória, em que toda a regressão, ela estava definida por apenas uma observação que estava muito afastado do conjunto dos dados. Então, essa alavancagem pode fazer com que esse valor que está ali seja muito influente. Influente significa o quê? Significa que ele define grande parte da relação das variáveis, tá? Então, isso aqui, essa influência, ela é medida por esse valor que está aqui, tá? Então, essas linhas que são colocadas aqui são linhas de intervalo dessa influência que os dados têm. A gente não tem nenhum dado que seja muito influente, que é essa distância de Cook. Tudo bem? Como é que faz para calcular a distância de Cook? Muito simples, você vai lá e tira a sua observação. Então, você tira uma observação a cada vez dos seus dados e vê o quanto que se modifica a relação. É só isso. Então, quanto que modifica o quê? A inclinação do modelo linear. Se mudar muito, se você tirar só uma informação, significa que aquela informação ela é muito, muito influente.
Tá bom, eu não vou falar muito mais sobre esse diagnóstico, a gente tem lá no nosso tutorial, sempre que aparece algo sobre diagnóstico, eu remeto vocês ao nosso curso de princípios de planejamento e análise de dados, e lá a gente tem um roteiro que fala um pouco sobre essas questões associadas ao diagnóstico. Mas eu queria terminar aqui só falando, então, que esse é o procedimento. A gente faz a seleção, retém o modelo mínimo adequado, que seria aquele modelo que você só tem lá os termos que são relevantes no processo que você fez da seleção e que são significativos, né, para explicar a variabilidade dos nossos dados. E depois disso a gente faz o nosso diagnóstico a partir dos resíduos desse modelo. Se por acaso os resíduos têm problema, a gente faz o diagnóstico e percebe que tem problema, a gente retorna para o modelo e busca modelos que sejam adequados para aquela situação específica que a gente tem, tá bom?